Não é novidade para ninguém que Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira, cara. Então vem comigo que hoje vamos ver como será a seleção brasileira com Carlo Ancelotti. Vídeo lá do canal do Futebol Máximo. Valeu, galera? Então vamos entender como Carlo Ancelotti trabalha, como é esse treinador multicampeão, né? Que foi vencedor por todos os lugares que ele foi. E vamos ver se vai dar certo na seleção brasileira, cara. Então, bora lá. Você já parou pra pensar como seria a seleção brasileira montada por Carlo Ancelotti? O treinador que fez história no Real Madrid pode comandar a seleção. Mas será que ele vai repetir a fórmula que deu certo na Europa ou vai construir um trabalho do zero? Eu fui atrás das pistas, analisei o que ele fez no Real Madrid, o momento atual da seleção e o que eu encontrei muda tudo. O Real Madrid da temporada 2023-2024 foi multicampeão e campeão da Champions, sendo dominante praticamente em todos os contextos do jogo. Era um time que conseguia ser muito efetivo em ataques rápidos, atacando as costas da profundidade, usando muito Vini, Rodrigo, Bellingham pisando por ali, mas um time que também conseguia controlar o jogo contra adversários que baixavam mais o bloco. Circulava de um lado para o outro e tinha uma peça-chave que não é nenhum dos nomes convencionais. O segredo tinha nome e número: Toni Kroos. E a forma com que o Real conseguia variar de modelo de jogo dependendo do contexto e conseguir ser um time dominante independente do cenário passa muito pelo alemão. Aqui a gente tem um contexto muito claro do Real Madrid contra o Bayern de Munique, um jogo. Realmente, cara, é só a gente ver a temporada atual do Real Madrid, né, cara? Como foi um desastre muito por conta da falta do Toni Kroos, né, cara? Claro que tem várias lesões e muitas outras coisas, mas a falta do Toni Kroos pro Real Madrid, pô, tá maluco, cara. A gente vê a importância do meio-campista, né? Tá maluco. Toni Kroos é outro patamar. Jogo decisivo de Champions League que a gente vai ver o Kroos bem na base da jogada para promover um ataque rápido, sem tanta ocupação do campo de ataque, sem tanta circulação, mas o Kroos aqui como um primeiro volante se reinventando na carreira para ser fundamental para decidir esse jogo. Percebam a forma como ele sinaliza, e esse gol ficou muito marcado nessa muito partida, inteligente. como ele sinaliza pro Vini Júnior atacar a profundidade, e é exatamente o que vai acontecer. O alemão tem não só essa genialidade para encontrar os espaços, mas também para organizar o time a partir da base. O Vini atrai, tira o zagueiro e o Kroos vai encontrar uma bola na medida para o brasileiro marcar um gol e ajudar a definir a partida que depois resultaria na classificação. Aqui a gente já vai ver o Kroos num outro contexto, não tanto de ataques rápidos, mas aqui contra o Alavés, por exemplo, ocupando o campo de ataque. Momento que o Real Madrid está num momento de ataque posicional, momento de organização ofensiva com um ataque mais cadenciado. Tentam atacar por um lado, não conseguem, e o Kroos é esse ponto de inflexão. É o cara que vai buscar a bola de um lado para levá-la para o outro, sempre construindo de frente. E aqui com a genialidade mais uma vez lançando na profundidade. Um adversário com as linhas armadas, com pouco espaço, vai encontrar o Bellingham no segundo pau para marcar o gol que vai abrir o placar. E tem mais, defensivamente o Kroos também tinha uma importância fundamental. O Real Madrid jogava geralmente com um trio de meias e o Kroos era o meia mais centralizado. E ele tá por ali dava mais liberdade que os outros meias saltassem para pressionar. Aqui a gente vai ver o Valverde saindo de posição para vir incomodar o lateral do Barcelona, porque ele sabe que nas costas dele vai ter o Toni Kroos na cobertura. Não é o jogador mais rápido, não é o jogador mais forte, mas um jogador muito inteligente na ocupação de espaço e com uma liderança muito acima da média. Aqui vai fazer muito bem a cobertura sem ter que percorrer grandes distâncias, intercepta e mata o ataque do adversário. Aliás, se você curte esse tipo de leitura mais tática do jogo para entender os pormenores, os detalhes, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. Tem vídeo novo top, toda semana destrinchando o que os times realmente estão fazendo, porque o jogo vai muito além do placar. Temporada 2024-25 e com a aposentadoria do Kroos, o Real Madrid virou um outro time. Se antes jogava com esse trio de meias para ter um trio na frente com Rodrigo, Vini e Bellingham, agora o time tinha não só que sustentar a ausência do alemão, mas comportar Kylian Mbappé no time titular. Isso, obviamente, você ganha mais qualidade para atacar a profundidade, esses momentos de ataques rápidos, mas você perde em outros pontos do campo também. Vai ter um meia a menos para fazer cobertura, o que tira esse espaço defensivo, e obviamente um jogador a menos para construir jogando de frente, trocando de corredor e lançando a bola na profundidade. E isso ficou... Pô, mano, se o Mbappé já fez tanto gol nessa temporada, cara, imagine tendo o Toni Kroos pra dar um passe pra ele. Pô, aí tá maluco, cara. É porque o Mbappé perde muito gol também, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos lá.
Muito claro. Vocês estão curtindo, já deixa o like, galera. Nessa Champions. E com a aposentadoria do Kroos, a gente vai ver isso afetar também na qualidade de saída de bola. Um jogador a menos para qualificar e muitas vezes ele baixava para fazer uma saída de 3. Resultado, nessa temporada o Real Madrid sofreu em alguns momentos errando a saída de bola, fazendo a defesa ter que correr para trás no momento em que ela não tá tão bem organizada e cedendo espaço para o adversário, mesmo contra adversários mais fáceis, como é o caso desse jogo contra o Leganés logo nos primeiros minutos. Na sequência aqui mais um exemplo, agora contra o Rayo Vallecano. Perceba como que o meio de campo tá parece que eles estão jogando com a menos, né? A saída de bola não tem tantos jogadores para gerar apoio, muito pela falta de característica de alguns atletas. Usa essa bola mais longa no Vini e mais uma vez se corre o risco tendo que fazer a defesa correr para trás e o Rayo Vallecano vai chegar com perigo e quase marcar contra o Real. E o mesmo vale para falta nas coberturas. Nesse momento o Real Madrid passa a jogar com o Vini, com o Rodrigo, com o Bellingham e com o Mbappé, logo você vai ter só 2 meias e um jogador a menos para fazer essa cobertura. Nesse cenário, por exemplo, o Lucas Vazquez tem que sair da lateral para vir ocupar o espaço aqui central que talvez seria ocupado pelo Toni Kroos. E justamente com essa falta de abastecimento de jogadores por dentro, para cobrir tanto o meio ou uma possível bola mais profunda, você força os jogadores a percorrerem distâncias mais longas. Isso não dando certo, abre campo para o adversário. Como a gente vai ver aqui contra o Villarreal, também logo nos primeiros minutos de jogo, o Real com 4 jogadores na defesa e só 2 no meio, tendo que correr ainda mais para trás, o Villarreal chegando e levando perigo ao gol do Courtois. Contra o Atlético de Madrid, o mesmo efeito. Vão usar da bola longa e percebam aqui o Modric tendo que cobrir 2 jogadores, muito porque ele só tem mais um jogador de meio com ele. As distâncias são mais longas que eles vão ter que cobrir. Sobe ou guarda a posição. Pô, mano, pelo que ele tá falando, o negócio vai ser... Pô, a gente vai ter que achar um Toni Kroos aqui na seleção brasileira. O meio campo do Brasil tá meio zoado, né, cara? No mínimo, assim. Mas o Ancelotti, cara, eu acho, ele é muito competente, cara. Assim, ele consegue trabalhar com diversas formas. Então, eu acho que ele vai encaixar bem no Brasil, cara, eu acho. Já comenta aqui, galera, se vocês acham que vai dar certo, se vocês acham que não vai dar certo, já comenta aí, valeu? Opta por subir e não vai ter justamente um Toni Kroos que poderia estar gerando essa cobertura, essa segurança para os outros meias subirem. E é justamente ali que o Atlético de Madrid vai recuperar a posse numa briga por segunda bola, vai ter que ver a defesa correr para trás mais uma vez e num jogo determinante, um jogo de Champions, vai acabar sofrendo um gol logo nos primeiros minutos. Ou seja, na prática, você perde um jogador que dava essa contenção e essa organização para colocar um jogador a mais para atacar a profundidade, como é o caso do Mbappé. Mais uma vez, com um jogador a menos no meio, falta repertório. E nessa temporada a gente viu um Real Madrid que praticamente só sabia jogar em ataques rápidos, em contra-ataques, em transições. E contra o Arsenal isso ficou muito claro. Beleza, mas falando de seleção brasileira, qual o contexto que a gente tem hoje? A gente fez um trabalho muito irregular do Dorival, que em alguns momentos... Não só do Dorival, né, galera? Pode botar aí desde o Tite até agora, né? Pelo amor de Deus. Eu vejo que até tentou emular um pouco do que o Ancelotti fazia no Real Madrid, muito para tentar potencializar Rodrigo e Vini Júnior, 2 dos principais jogadores da seleção. Defensivamente, a gente viu o Vini muitas vezes mais centralizado, quase como um centroavante, mas isento de funções defensivas para estar pronto para as transições, para atacar por dentro, puxar esses contra-ataques, mas convenhamos que a gente não viu muito resultado nisso. Em organização ofensiva, por fora do bloco, a gente também não viu isso. A gente não tinha esse organizador para fazer a bola chegar com mais qualidade nos pontas, circular mais rápido. O Brasil, por... Mano, o fator Vinícius Júnior, cara, é o que eu tô mais interessado em saber como vai ser agora. Porque a gente vê que o Vinícius Júnior jogava muito bem no Real Madrid, muito por conta do Carlo Ancelotti, e quando chegava na seleção não rendia nada, né? Então vamos ver com a chegada do Ancelotti se o Vinícius Júnior vai conseguir jogar, cara. Porque, pô, a gente tem alguém da qualidade do Vinícius Júnior e não ter ele no seu melhor, na sua melhor forma, seu melhor jeito de jogar, cara, é triste, velho. Ainda mais que sem o Neymar agora, né, cara? Nosso melhor jogador seria ele, né? Mas o Rafinha nessa temporada tá jogando uma barbaridade, né? Então na atual temporada o Rafinha tá jogando mais. Mas de qualidade assim, eu acho que o Vinícius Júnior ainda é um pouco melhor que o Rafinha, né, galera? Mas vamos ver, né, cara? Mais que tenha muitas estrelas, parece viver um momento de baixa de confiança, muito por também não ter grandes lideranças fora e dentro de campo. Um cenário muito comum nessa passagem do Dorival pela seleção foi isso daqui. Um Brasil que procurava atrair o adversário para o seu campo na saída de bola, justamente para procurar esses ataques rápidos com Vini, com Rafinha, com Savinho, com Rodrigo, mas nas bolas longas não era muito efetivo e acabava entregando a posse. Nesse jogo contra o Uruguai e na partida contra a Colômbia pela Copa América, para mim isso ficou muito claro. Um Brasil que forçava
feio, né, muitas cara? bolas longas, sem efetividade, sem conseguir aproveitar esse espaço nas costas da defesa. Aqui fica bem clara a intenção do Marquinhos de lançar justamente pro Vini e pro Rodrigo mais centralizados atacarem as costas da defesa. E isso passa por uma crise geral, por um Brasil que não só tinha dificuldades de atacar, usava muito esse jogo direto, como também um Brasil que não se organizava bem defensivamente e tem as suas semelhanças com um momento ruim do Real Madrid nessa temporada. Um Brasil que vão ter dois meias que muitas vezes estavam sobrecarregados justamente pelos atacantes estarem muito isentos de funções defensivas. Aqui a gente vai ver o Brasil abrindo mão praticamente de 4 jogadores no momento defensivo e tendo que afundar toda a defesa, e o espaço vai surgir aonde? Justamente na entrada da área para a Venezuela empatar o jogo contra o Brasil. E como é que pode ser essa seleção do Ancelotti? Eu não acho que ele vai simplesmente copiar um modelo, muito menos o modelo do Real Madrid que não deu tanto certo nessa temporada. Eu acho que ele vai colocar um pouco mais de contexto, mas é possível que ele use nomes que nem estão mais na cabeça dos brasileiros para reorganizar a seleção. Galera, um bom ponto também é a gente pensar quem o Carlo Ancelotti vai convocar, né, cara? Até porque, tipo assim, eu creio que agora ele deve observar como tá o futebol brasileiro, mas, tipo assim, com certeza a gente sabe que ele não ficava vendo o futebol brasileiro, né? Vai saber quem tá jogando bem aqui no Brasil, cara. Será que ele vai convocar o pessoal que joga aqui no Brasil? Será que não vai? Vamos ver, né? Trazer essa liderança para dentro de campo também e trazer essas coberturas, muito do que o Toni Kroos conseguiu agregar para aquela equipe. Aqui a gente tem um esboço do que eu imagino que possa ser a seleção com o Ancelotti. Alisson, Ederson no gol, e na defesa não vejo grandes mudanças, jogadores que saibam construir e principalmente usar laterais que tem muito pisada no último terço. E aqui tem um trabalho interessante do Ancelotti. Por muitas vezes usar o Carvajal, o Mendy, o Lucas Vázquez, jogadores que chegam muito no fundo, ele geralmente vai fazer uma saída em 2+3, não com os laterais, mas com os volantes mais baixos, prontos para jogarem de frente. E aqui que vai ter importância de você ter o Bruno Guimarães e o Gerson, mas que também tem a liderança, por exemplo, do Casemiro, que vive um momento de retomada no Manchester United, já trabalhou com o Ancelotti e pode ser uma peça importante na seleção. Principalmente para ser esse jogador no momento que o Brasil ocupa o campo de ataque, para a bola circular de um lado para o outro, liberando até os meias, o Bruno Guimarães e o Gerson, com mais chegada, para fazer a bola chegar de um corredor e ele virar para o outro, como eu mostrei do Toni Kroos, claro, com o Casemiro faz muito bem mas isso, que também seja um jogador para fazer a cobertura e permitir a pressão, os saltos, a caça do Bruno Guimarães e do Gerson na fase ofensiva. E claro, um time que também esteja pronto para atacar de forma mais rápida, principalmente entendendo essa saída de bola que é possível gerar, atraindo mais o adversário para o seu próprio campo, e aqui tendo um trio extremamente definidor com 2 jogadores que o Ancelotti já conhece muito bem. Se o Real Madrid perdeu o equilíbrio com a aposentadoria do Kroos, eu vejo que a seleção pode retomar o equilíbrio com a volta do Casemiro. E obviamente vai ter gente aqui falando, o Casemiro tá muito longe do Toni Kroos, e tá mesmo, de fato, mas a gente vai ter uma liderança a mais, e realmente, contas, cara, quantos jogadores da atual geração podem entregar o que o Kroos entregou na história? E mais, quantos jogadores na história podem entregar o que o alemão entregou? Realmente, né, cara? É o primeiro passo importante para a seleção, para se reorganizar, ter mais segurança, ter mais repertório para atacar posicional ou atacar em transição, que o Ancelotti pode retomar no Brasil. E se esse plano funcionar com um meio campo organizado e mais liberdade no último terço, quem sabe o título não pode estar mais perto do que parece. Realmente, né, galera? Um bom ponto, né, cara? Mas aí, já deixa o comentário aí, cara. O que vocês acham de como vai ser o Carlo Ancelotti na seleção, hein, cara? Se você chegou até aqui, comenta Ebenezer. Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!